Graça e paz, amados, boa noite. Mais um momento para nós refletirmos sobre oração. Oração é o fundamento do nosso relacionamento com Deus. É através da oração que nós conversamos com o Senhor. A oração, ela deve fazer parte contínua da nossa vida, orar sem cessar. Estarmos unidos a Deus em oração. E a oração tem muitas vertentes. E nós vamos conhecer mais uma delas esta noite. Queria compartilhar com você o Salmo 139. O Salmo 139, esse Salmo de Davi, é um salmo muito interessante. Porque o Salmo 139 é um reconhecimento da onipresença, da onisciência de Deus. O salmista se vê totalmente transparente na presença do Senhor. E ali ele confessa seu pecado, ele apela a Deus que o ajude. Eu queria compartilhar com você apenas os dois últimos versículos desse salmo, onde nós vamos ter uma reflexão. Olha só, Salmo 139, verso 23 ao 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Veja bem comigo, quando nós oramos, entrando na presença do Senhor, nós precisamos entender ali em oração que nós estamos comprometidos com a verdade. Deus conhece tudo de nós, Deus sabe do nosso coração, Deus sabe da nossa vida. No próprio Salmo 139, Davi vai dizer que mesmo que eu me esconda nos lugares mais escuros, Deus ainda me vê ali, porque a escuridão, as trevas, para Deus é luz. Porque Deus consegue ver. Interessante se você fosse pensar nisso. Antigamente a pessoa, como é que ele vê no escuro? Hoje até o homem pode ver no escuro com uma câmera de infravermelho. Mas Deus vê na sua onisciência onde você está, o que você está fazendo. E Deus conhece a sua intimidade de pensamentos, que o salmista vai denunciar aqui. Deus não só conhece as nossas ações, mas Ele conhece também o nosso mundo de pensamentos, pela sua onisciência, a sua onipresença. Então não existe nada na sua vida que Deus não saiba. Por isso é preciso ser sincero quando você estiver orando. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós precisamos tapar todas as brechas da nossa vida para que o inimigo não use isso contra nós. Porque a Bíblia diz uma coisa sobre o diabo, que ele é o nosso acusador diante de Deus, de dia e de noite. Veja só, ele vai levar tuas falhas, tuas fraquezas diante de Deus. A única coisa que pode destruir a força da acusação do inimigo é a nossa confissão. Porque perde o efeito quando alguém vai dizer uma coisa que a pessoa já sabe. Se alguém soubesse uma coisa assim muito feia sobre você e fosse contar para alguém, porque era referente àquela pessoa, e quando chegasse lá, você sabe o que o fulano disse, quando fosse contar, a pessoa disse, não, eu já sei disso aí. Então perderia totalmente o efeito. E é isso que a Bíblia nos instrui. O diabo é o nosso acusador de dia e de noite diante de Deus. E a única forma de nós quebrarmos essa maldição, essa acusação do Satanás, é nós abrirmos o coração diante do Senhor, confessarmos o nosso pecado a Ele. E o salmista Davi nos ensina algo valioso. Primeiro ele diz que nós devemos pedir a Deus para examinar o nosso coração e revelar para nós o que está oculto no nosso coração, por trás daquelas intenções que nós julgamos boas. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Né? Sonda-me, ó Deus. Então ele pede para que Deus conheça o seu coração. Então, como seres humanos, nós temos o hábito de disfarçar nossas intenções. Isso é um hábito humano. Desde criança a gente faz isso, a gente é dissimulado. Nós camuflamos as nossas verdadeiras intenções com essa aparência de boa coisa. Mas o que está dentro do coração precisa ser exposto. Um exemplo prático que algumas pessoas fazem é usar a mentira como válvula de escape. Algumas pessoas aprenderam a mentir para poder esconder a sua realidade, preferem tentar evitar o sofrimento com a mentira do que sofrer com a verdade. Então tem muita gente que cria esse hábito, quando entra na presença de Deus, não consegue abrir o coração para o Senhor. Eu não quero dizer aqui que você vai andar falando da sua vida para todo mundo, não. Agora você tem que falar para Deus. Você tem que conversar com Ele. Você tem que abrir o seu coração. E é isso que o salmista está dizendo. Senhor, sonda o meu coração, Senhor. Revela Ele para mim. Existem pessoas que já criaram o hábito de se esconderem atrás de mentiras. E quando entram na presença de Deus, não sabem ser verdadeiras. E como é que uma pessoa assim pode estar diante de Deus? Um Deus que conhece as verdadeiras intenções do nosso coração. Para Deus, acredite, só tem interesse a verdade.
E Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que nos liberta é a verdade. A verdade nos liberta. Certa vez Jesus estava conversando com os fariseus, os religiosos, e entraram então numa discussão em que eles disseram que eram filhos de Deus. Eles disseram: nós somos filhos de Deus. E Jesus, em João 8,44, diz para eles, revela a eles quem eles eram de verdade. Vocês são filhos do diabo e vocês querem fazer a vontade do pai de vocês. Ele diz assim: porque quando o diabo, mente, ele fala do que lhe é próprio, ou seja, aquilo que é da natureza do diabo, porque o diabo é mentiroso e é o pai da mentira. Agora imagine você, se nós dizemos que somos servos de Deus, se nós dizemos que andamos com o Senhor, estamos comprometidos com mentiras, quem é o pai da mentira? É o diabo. Se eu ando com mentiras, eu estou comprometido então com o diabo e não com Deus. Então eu tenho que quebrar essa barreira, eu tenho que quebrar esse elo. Por isso é preciso abrir o coração diante do Senhor, para que fique claro quais são as verdadeiras intenções do nosso coração. Quando você obedece à voz do Espírito Santo, confessa o seu erro, o seu pecado diante de Deus, você está ali, na verdade, revelando onde o inimigo está escondido na sua vida. Muita gente não percebe isso, mas uma mentira, ela causa uma dor muito grande. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, ou seja, uma mentira precisa sempre de uma outra mentira para camuflar aquela mentira que você já disse. Então você precisa entrar na presença de Deus com um coração verdadeiro, um coração autêntico, crendo que Deus escuta você, que Deus vai perdoar, vai compreender você, desde que você seja sincero diante de Deus, que você abra o seu coração. Isso vai libertar você, porque a verdade liberta, e você vai poder orar com o coração liberto na presença de Deus. O salmista também pede a Deus pureza de pensamentos. Ele diz: prova-me, ó Deus, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Olha só que força, que sinceridade o salmista tem aqui, né? Essa decisão de ter o seu coração revelado, né? Nós precisamos, amados, vigiar os nossos pensamentos. Nós precisamos vigiar o nosso mundo de pensamento. Por quê? Porque os bons e os maus hábitos, eles são forjados no nosso mundo de pensamento. Tudo começa na nossa mente. Então, aquilo que ocupa a sua mente vai dirigir sua vida. Então, o salmista está dizendo: Senhor, prova-me, sonda os meus pensamentos, revela isso para mim, meu Deus. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos e trazê-los cativos à obediência de Cristo. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 10,5: levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Tem uma frase que é dita muito aí, né? Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho em cima da sua cabeça. Ou seja, você não vai conseguir deixar de pensar, mas você pode impedir que um pensamento se constitua num hábito da sua vida. Você pode impedir que um pensamento ocupe a sua mente ao ponto de fazer você agir em favor daquele pensamento ruim, daquela coisa ruim que está crescendo dentro do seu coração. Então, tem muita gente que se perde de Deus por se deixar consumir por pensamentos nocivos. Tem gente que está orando às vezes, mas está orando sem fé porque não acredita no poder de Deus. Gente que não perdoa, está pedindo perdão, como? Jesus disse: se a gente não perdoar, não tem perdão. É preciso que a gente tire esse sentimento de ira, sentimento de inveja, essas coisas ruins que ficam no pensamento, tirar isso, que tem derrubado muita gente que tem tentado andar nos caminhos do Senhor. Peça a Deus que revele os maus pensamentos, os maus caminhos da sua mente. E aí você será liberto. Olha o que o salmista pede ainda. Ele diz, ele pede para Deus revelar os pensamentos dele e também clama por mudança. Olha, ele diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pai, ele está dizendo: Pai, eu quero mudar. Se tem alguma coisa errada na minha vida, eu quero consertar isso. Eu quero que isso seja mudado. Você precisa, para ter uma vida de oração transparente, uma vida de oração vitoriosa, você precisa entender esse princípio. Clamar a Deus para revelar aquilo que está errado na sua vida. Qual é o caminho errado? O que você está fazendo que não está batendo com o propósito de Deus na sua vida? Se você anseia em ter comunhão com Deus, então você precisa viver o desafio da mudança. E para andar com Deus, é preciso experimentar constantes mudanças. Por quê? Porque esse é o princípio do Evangelho, que você cresça, que você mude, que o pensamento de Deus comece a entrar na sua vida, que você comece a pensar como Deus, que você comece a agir em conformidade com o pensamento de Deus. Aí Paulo diz em Efésios 4,13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade,
atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ore por aperfeiçoamento, ore por maturidade espiritual, clame, se desfaça das coisas ruins da sua vida. O que interessa ao Senhor é um caráter cristão edificado em cima da sua palavra. E é esse o nosso desafio, é esse o desafio de Deus para você essa noite. Ore como salmista: Senhor, sou do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Deixe Deus operar a mudança, deixe Deus mudar a sua vida, deixe Deus trabalhar as mudanças necessárias. Quebrante o seu coração diante de Deus e você vai ver como a sua vida vai mudar completamente. Abandone o disfarce, seja transparente, porque Deus sabe como é o seu coração. Então viva na presença de Deus, experimente a vitória, tape as brechas, quebre o argumento do diabo e seja um vencedor com a verdade em nome de Jesus. Amém? Amém? Deixa eu orar com você. Pai amado e querido Deus, abençoa, ó Deus, cada pessoa que ouviu esse desafio, está determinada a mudar, ó Deus, abençoa, dá força, ó Deus, que venham, ó Deus, a enfrentar as situações com a verdade, com quebrantamento de coração, Pai, com mudança de vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e que você possa ter uma vida de oração vitoriosa no nome de Jesus. Amém.